Olá, boa tarde a todos e dentro de instantes os senhores irão acompanhar a 7ª sessão ordinária de 2024. Na ordem do dia, 3 projetos de lei. É o que os senhores acompanham a partir de agora. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de número 8/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera dispositivos da Lei Municipal número 2.401, de 9 de maio de 1997, que dispõe sobre a exploração de serviços de automóvel de aluguel, táxi, no município de Cubatão, e da outras providências. A data é do dia 16 de fevereiro de 2024 e está em primeira discussão. O segundo item é o projeto de lei de número 9/2024, também do senhor prefeito municipal, que cria e regulamenta a concessão dos benefícios eventuais da Política Municipal da Assistência Social, que revoga a lei número 3.769, de novembro de 2015, e da outras providências. A data é do dia 16 de fevereiro de 2024 e está em primeira discussão. O terceiro item é o projeto de lei de número 11/2024, de autoria do senhor prefeito municipal, que fixa a remuneração dos cargos em comissão, que especifica e dá outras providências. A data deste projeto de lei é do dia 27 de fevereiro de 2024 e está em primeira discussão. E sintonizando o canal 48.2 digital, ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa transmissão ao vivo. Até já! Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Alessandro Donizete Oliveira. Justificar a ausência do vereador Fábio Alves, o Roxinho, por motivos particulares. Ausência justificada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Alexandre Topete. Justificar a ausência do vereador Roxinho por motivos particulares. Ausência justificada. Questão de ordem do vereador Rafael Tucco. Entrou, mas acho que eu vou aqui. Não. Pode falar, vereador. É porque teu microfone está desligado, né? Não, meu agora está aberto. Peraí. Vereador Rafael? Acho que foi. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Rodrigo Ramos Solar, Rodrigo Alemão. Carpição da segunda. Boa tarde, senhores vereadores. Estão me ouvindo aí que eu não estou ouvindo ninguém. Manutenção geral do Vale Verde e criação de uma força-tarefa. Mas está assim já aqui, ó. Vistoriar as residências e terrenos baldios de nossa cidade, a fim de orientar e combater possíveis focos de mosquitos, como o Aedes aegypti. Então, assim, a Bíblia não diz, né? Uma coisa que seja pedra. Eu não tenho dificuldade de dividir, porque... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Guilherme do Salão. Desculpe interromper, porque o vereador Rafael, acho que ele está com um problema no áudio e quando ele fala, corta a fala da Jaque, da vereadora Jaque. Perfeito, mas estamos ouvindo ele, todos estamos ouvindo o Rafael muito bem. Assim Acho que ele como precisa fechar. Pediria para quando a primeira secretária fizesse a leitura, todos fechassem o microfone, por gentileza. Sim, Fazendo a leitura das indicações encaminhadas à mesa, a vereadora Jaque Barbosa. Do vereador Joemerson Alves de Souza, Kleber do Cavaco. Instalação e edificação de luminárias na extensão do Carmo São Francisco, tendo como ponto de referência a antiga UVS na Vila Esperança. Tem alguém perto de mim com o microfone?
Troca das lâmpadas convencionais a pó de sódio por lâmpadas de LED dos postes de energia elétrica em todas as ruas do Vale Verde. Troca de luminária queimada do poste da rua José Quirino Dantas, 22, no Bolsão 8, e execução do serviço de limpeza de fossa localizada na Avenida Ferroviária 1, número 1430, caminho São Clóvis, na Vila dos Pescadores. Do vereador José Afonso Afonsinho. Implantação de boca de lobo e manutenção da calçada localizada na rua José Gonçalves Torres, em frente ao número 390, no Parque Fernando Jorge. Manutenção dos brinquedos colocados na praça junto ao campo de futebol, localizado no Morro do Índio. Manutenção do campo de futebol no Morro do Índio. E troca e manutenção de iluminação pública no Jardim Casqueiro, na Vila Ponte Nova e no Parque São Luís. Do vereador Guilherme dos Santos Malaquias Guilherme do Salão. Substituição das luminárias localizadas na rua Nelson Nunes de Azevedo, nas proximidades dos números 73 ao 17, na Ilha Caraguatá. Manutenção da boca de visita com erosão localizada na rua José de Castro, próximo ao número 420, na Ilha Caraguatá. Substituição das luminárias de LED localizadas na rua Moacir Tarabã, na Ilha Caraguatá. Substituição das luminárias de LED localizadas na rua Cubatão, atrás da Rui Barbosa, na Ilha Caraguatá. Poda de árvore localizada em frente à Associação de Moradores da Ilha Caraguatá. Substituição de luminária comum por LED na praça localizada em frente à Associação de Moradores da Ilha Caraguatá. Pavimentação entre as ruas Francisco da Costa e Manuel de Oliveira Ramos, próximo à rodovia Imigrantes, na Ilha Caraguatá. Pavimentação das ruas Francisco da Costa e Pastor Filho Rosalino, na Ilha Caraguatá. E implantação de sinalização indicando área escolar em frente ao Memapá, na Ilha Caraguatá. Poda e roçagem no trecho da ciclovia localizada na estrada Metalúrgico Ricardo Reis. Instalação de sinalização refletiva vertical e horizontal na estrada Metalúrgico Ricardo Reis. Manutenção da iluminação pública na estrada Metalúrgico Ricardo Reis. Substituição de luminária comum por LED na interligação entre a rodovia Anchieta e Imigrantes, em frente aos Bolsões. E informações sobre a lista de espera para os exames de raio-x, ultrassom e tomografia. Do vereador Alexandre Mendes da Silva, Topete. Poda da árvore localizada na rua Paulo César do Nascimento 17, no caminho 2. Repare e substituição das lâmpadas de vapor de sódio que estão queimadas na rua Bartolomeu de Guzmão, no Parque Fernando Jorge. Substituição das lâmpadas de LED queimadas em toda a extensão da rua Padre Primo Maria Vieira, no Jardim São Francisco. Substituição das lâmpadas de LED queimadas na rua São Luís, em frente ao 84, na Vila Nova. Desobstrução, limpeza e consertos de bueiro, galeria e bocas de lobo localizadas na Avenida Beira-Mar, próximo ao número 1649, no Jardim Casqueiro. Que seja incluído no cronograma de roçagem da cidade a área do entorno da UBS Jardim Casqueiro, localizada na Rua Espanha, sem número. Que a quadra da Unidade Municipal de Ensino Usina Henri Borden seja reformada, piso, telhado, pintura e iluminação. Limpeza em toda a extensão do canal localizado na Rua das Palmas, na Vila Natal. Substituição das lâmpadas de LED queimadas na rua Dom Pedro I, em frente ao número 947, na Vila Nova. Substituição das lâmpadas de LED queimadas na rua Dom Pedro I, entre as ruas Nações Unidas e Monte Castelo, na Vila Nova. Poda de árvore localizada na Rua Espanha, próximo ao 636, no Jardim Casqueiro. Que seja incluído no cronograma de roçagem da cidade o trecho da Avenida Principal do Pilões, iniciando próximo às empresas Oásis e Ipiranga, até a entrada do bairro, início das casas. Estudos para implantação de lombadas na rua José Gonçalves Torres, no Parque Fernando Jorge. Manutenção na calçada da rua Manuel Matias de Souza, próximo ao número 250, no Bolsão 7. Substituição ou manutenção da lixeira localizada em frente ao Hospital Municipal, na Henri Borden. E estudos para a construção de um centro de convivência no bairro 31 de Março, no terreno localizado de esquina entre a rua General Osório e rua 13 de Maio. Vai pedir? Encaminha-se. Pede qualquer um. Questão de ordem do vereador Ricardo Queixão. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que fosse direto para o ordem do dia. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Ricardo Queixão,
Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sou contra, presidente. Registrando o voto contrário do vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, voto contrário, senhor presidente. Registrando o voto contrário do vereador Alessandro Donizete Oliveira. Voto contrário, presidente. Guilherme do Salão. Conforme deliberação do plenário, passamos à apreciação dos projetos pautados à ordem do dia. Solicito à senhora primeira secretária que faça a verificação de presença para darmos prosseguimento. A número legal, presidente. O primeiro item da pauta é o processo número 135/2024, projeto de lei número 08/2024, autoria prefeito municipal. Em face da apresentação de emenda pelo vereador Rodrigo Ramos Soares, o presente projeto retornará às comissões para análise, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 129 do Regimento Interno. O próximo item da pauta é o processo número 136/2024, projeto de lei número 09/2024, autoria prefeito municipal. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento e de Educação, Cultura e Assistência Social. Chega a estas comissões o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que cria e regulamenta a concessão dos benefícios eventuais da política municipal de assistência social, que revoga a Lei 3769 de novembro de 2015 e dá outras providências. Essas comissões, usando a prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou parecer à presente propositura, do qual acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura vem acompanhada de mensagem explicativa, onde se assevera em síntese que a iniciativa regulamenta os benefícios eventuais concedidos pela assistência social do município, que são de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de morte, nascimento, vulnerabilidade temporária ou calamidade pública. São benefícios que integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social, com fundamento nos princípios de cidadania e direitos sociais e humanos. Declara que os benefícios eventuais configuram-se como elementos potencializadores da proteção social ofertada pelos serviços, sejam eles na proteção básica ou especial, contribuindo dessa forma com o fortalecimento das potencialidades de indivíduos e famílias, devidamente concedidos conforme critérios técnicos e legais estabelecidos pela Política Nacional de Assistência Social. É a síntese do necessário. Passa-se doravante à análise do mérito. Trata-se de concessão de benefícios custeados pelo Tesouro Municipal e, por consequência, acarretará aumento de despesa que impactará o seu orçamento. Em tal hipótese, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 16, prevê a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes, declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Assim, se observa que a iniciativa se adequa aos pressupostos de origem e competência do Poder Executivo Municipal e está redigida em regulares formas e vem acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro e declaração do ordenador da despesa. Assim, em face do exposto nos aspectos que cabem a estas comissões, a análise técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbvio se a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 4 de março de 2024, Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente e relator, Ricardo de Oliveira, vice-presidente, Alessandro Donizete de Oliveira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Roniele Martins da Silva, presidente, José Afonso, vice-presidente,
Guilherme dos Santos Malaquias, membro. Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social. Ricardo de Oliveira, presidente. Alexandre Mendes da Silva, vice-presidente. Alessandro Donizete de Oliveira, membro. Em discussão, a votação está aberta para os nomes pares. Né? Em votação. Votação está aberta para os nomes pares. Faltando o vereador Sérgio Calçados, Rodrigo Alemão, Guilherme de Salão. Com a palavra em votação, o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Senhor presidente, nós vereadores e nós vereadora, bom, o meu voto é favorável, né? Não tem como ser contrário, né? Até por conta da necessidade. A gente não é daquele quanto pior, melhor, muito pelo contrário. O que é bom, a gente avalia, o que se faz necessário, a gente avalia, a gente tenta, de alguma forma, melhorar, sem sucesso, até porque, quando se trata de um vereador que se posiciona contrário, não tem condição. Mas eu quero aproveitar do espaço de votação para falar do que vem ocorrendo na nossa cidade, no total do abandono que se encontra na nossa cidade, né? Ao longo aí dos 7 anos, entramos no 8º ano de administração, e agora um monte de salvador da pátria, né? As caras de paus estão na rua, né? Eu fico pensando como é que é chegar agora numa casa do munícipe que sofreu ao longo dos anos, tentar convencer de alguma coisa um abandono completo que nós tivemos ao longo desses 8 anos. Eu quero falar de um tema que a gente está discutindo e deixar muito claro a questão do autismo, né? Do transtorno do espectro autista, que não é moda, né? E a gente não pode ser moleque irresponsável dessa causa, você promover algumas coisas na intenção. Olha, eu estou aqui preocupado com as crianças. Mentira. Mentira, porque se estivesse preocupado, uma daria condição para as estruturas das nossas escolas. Escolas essas que estão numa tentativa de reforma feia, né? A coisa está nojenta. Uma reforma altíssima, de caro, e a qualidade uma porcaria. Então, por que eu falo isso? Dessas reuniões que a gente está se reunindo, senhor presidente, acho interessante aí a gente fazer uma discussão ampla, maior ainda, para não ficar somente aqui este vereador brigando. Acho que se tiver um coro na tentativa honesta, não de promoção, de resolver, seria melhor, né? Assim, um número maior de pessoas envolvidas. Só para falar e a gente pensar, a gente nessa questão da criança que precisa de um profissional de apoio capacitado, não um cargo que ficha hoje e é indicado amanhã para cuidar de 5 crianças autistas. É o que está acontecendo com as indicações desses colaboradores da MOVA. A MOVA que faz limpeza, fazendo o cuidado da criança com deficiência. E aí, nessas discussões, a gente, só para deixar claro e para pensar aí, autismo não é moda, né? Eu não posso ser oportunista a esse ponto de, olha, agora eu estou preocupado, olha, me dá aqui esses, para mim, a cor do autismo e tal, para me promover. Só para ficar ciente todos, não sei se tem ciência, nós temos 290 crianças que não teve o primeiro atendimento, 290 crianças que não teve o primeiro atendimento, e nós temos 180 crianças esperando para serem inseridas. Ou seja, senhor presidente, 470 crianças da nossa cidade estão desamparadas completamente, porque o poder público pouco se importa com a vida dessas crianças. O poder público, o seu prefeito e os seus secretários, pouco se importam com a vida dessas crianças. Continua em votação. Lembrando que a votação está aberta, faltando registrar o voto do vereador Sérgio Augusto de Santana. Está, portanto, aprovado o parecer. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem do vereador Alan Matias.
Solicito que Vossa Excelência consulte o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 14. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alan Matias. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda a leitura conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 14. Em discussão, a votação está aberta para os nobres pares. Em votação. Sua palavra, senhor presidente. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Lembrando que a votação está aberta para os vereadores. Senhor presidente, nós vereadores, nós vereadora, bom, como eu disse, do abandono da cidade, e muitos agora estão na tentativa de aparecer. Alguns políticos aí saíram das suas covas, da sua sepultura, agora querendo mostrar que são benfeitores, que se preocupam com a população. População essa que diminuiu. Temos 112 mil habitantes, porque as pessoas estão indo embora da cidade. Estávamos indo para 140, mas o governo atual fez muita gente sair daqui da cidade de Cubatão. Senhor presidente, a gente está numa onda de calor imensa, né? E, lógico, a gente sabe que depois dessa onda de calor, a possibilidade de chuva, nós temos previsão de chuva para quinta, sexta-feira, e o receio que eu tenho grande é que as pessoas possam vir a sofrer em decorrência dessas chuvas. Eu quero falar mais uma vez, incansavelmente eu vou falar. Bairro Vale Verde. O bairro do Vale Verde é uma incógnita. Eu chego a pensar que eu acho que o seu prefeito da cidade e os seus secretários que compõem o governo acham que o bairro do Vale Verde está em outra cidade. Então, nós precisamos unir forças para fazer o prefeito da cidade entender que o bairro do Vale Verde é um bairro da cidade de Cubatão. De Cubatão. O Vale Verde é em Cubatão, senhor presidente. Prova disso, que eu vejo que não tem um governo, ninguém sabe quem é o governo que é responsável pelo Vale Verde, é a condição do bairro. As ruas esburacadas, o matagal cobrindo os próprios públicos. As reformas, todas elas desastrosas. Pegou fogo agora num poste. As crianças estão desde ontem sem aula e sem os alunos da creche. Senhor presidente, o ônibus até ontem não transitava mais por conta das ruas, não tem condição. Senhor presidente, a gente precisa dar a mão e salvar aquele pessoal do Vale Verde, senhor presidente. E voltar a falar da chuva. É um nó que a gente não resolve, porque o governo municipal não dá a importância devida para aquela população. Eu fico pensando se ele tiver a cara de pau de entrar naquele bairro para falar de política. Aí eu falo que ele merece um troféu, o maior cara de pau da história mundial. Porque, senhor presidente, vai chover e vai dar ruim. Eu estive lá ontem, hoje, aliás, é tragédia anunciada, senhor presidente. Se chover, a água não tem vazão para fora do bairro. Não tem a limpeza do córrego Mãe Maria, a manutenção da cidade, pouco se importa com isso. Lá fora, as concessionárias, a Ecovias até tenta mobilizar, ajudou de alguma forma, arruma, pouco se importa com aquilo ali. E vai dar ruim, senhor presidente. Vai dar enchente, depois a cara de pau do seu prefeito e de alguns secretários vai querer ser o salvador. E a gente está anunciando isso há um tempão. Vai encher aquilo lá e as pessoas vão perder os seus bens por incompetência, por negligência do seu prefeito. Não sou aqui nenhum, olha, sensacionalista. É só ir lá e entender. Se estivermos lá, nós vamos publicar nas nossas redes sociais. Uma ilha, não tem vazão para fora do bairro a água. Avisa alguém aí, o líder do governo, vereador Queixão, dá um toque lá no prefeito. Vale Verde é na cidade de Cubatão. É um bairro de Cubatão, líder. Dá um toque lá nele, porque às vezes ele está ocupado com outras questões. Por enquanto é só, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Sérgio Augusto de Santana. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, só para deixar claro, eu votei favorável nesse projeto, mas a gente sabe qual a intenção do senhor prefeito no ano eleitoral de fazer isso aqui. Só para se ter uma ideia, o número desse montante aqui, desse projeto de lei, é da ordem de R$ 1.144.000 para atender 374 famílias. Só para se ter uma ideia, a alimentação, assim está no projeto, são 100 famílias que serão beneficiadas. Ao custo mensal do gênero alimentação de R$ 4.320. Higiene, 200 famílias beneficiadas, R$ 600 por mês. Auxílio moradia, 20 famílias beneficiadas, ao custo de R$ 6.000 por mês. Locomoção,
mais 20 famílias atendidas, ao custo de R$ 7.500 por mês. Auxílio natalidade, mais 20 famílias atendidas, ao custo de R$ 7.500, senhor presidente. Auxílio funeral, diante daquilo que está exposto e colocado no projeto. Apenas 16 famílias serão atendidas, até 16 famílias. Isso daria um custo mensal da ordem de R$ 10.750. A calculadora está aqui, senhor presidente, estou fazendo conta. Isso dando um total de R$ 1.144.000. O projeto em si, senhor presidente, desde que venha atender a necessidade da nossa população, eu sempre serei favorável. A cronologia da forma que está sendo colocado esse projeto de lei é que gera dúvidas, tendo em vista quem é e quem faz política como esse atual governo faz na cidade de Cubatão, de autopromoção, de escolher os amigos do rei, e eu tenho certeza que aqueles que mais precisam não serão eles beneficiados. Mas, mesmo assim, diante de tudo aquilo que ocorre e dos recursos da ordem de R$ 500 milhões que o município possui hoje nos cofres públicos, e tendo em vista que a administração pública ela visa o bem-estar das pessoas, por isso eu votei favorável. Mas deixo uma dúvida muito grande, pairo uma dúvida muito grande aqui, senhor presidente, com os números que estão aqui. Números que me deixam e me levam muitas vezes a entender que, mais uma vez, o governo faz uma campanha eleitoreira antecipada e nós estaremos bem de olho em cima de tudo isso. E só respondendo ao vereador Alessandro, tenha certeza de uma coisa, até uma empresa agora de manutenção da cidade eu tenho visto nas praças, mas o morador de Cubatão não está desatento, o morador do Vale Verde não está desatento, vereador Alessandro, porque, mais uma vez, esse governo é uma vergonha e nos envergonha saber que nós participamos de algo tão ruim como está nessa legislatura, participando de um desgoverno como é o governo do atual prefeito. E dar sequência a isso é sinônimo, me perdoe, de uma burrice. Então, eu tenho certeza que nós teremos um rumo melhor para a nossa cidade, é isso que a população de Cubatão espera. É só, senhor presidente. Continua em votação. É a sua palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, na mesma linha de raciocínio aplicada pelo vereador Alessandro, eu gostaria de entender como que a administração ficou 7 anos e meio omisso às questões sociais, nesse período, exatamente agora, nas prévias de uma eleição, se compadece e tem empatia, ou melhor, uma falsa empatia pela população. Sabe por quê, vereador Alessandro? Criação de benefícios aqui, ó, auxílio natalidade, auxílio funeral, auxílio vulnerabilidade, auxílio alimentação, auxílio moradia, locomoção, beleza. Só que a lei eleitoral diz, a partir da data de 31 de dezembro de 2024, fica proibido distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Ou seja, se o projeto está criando agora esses benefícios, é óbvio, é claro, a não ser que o prefeito cometa um crime eleitoral, é impossível a aplicação dessa lei nesse período. Aí, qual é a intenção do governo? É simplesmente lá na frente dizer que foi barrado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pelo juiz eleitoral e só fazer marketing político? Mais uma vez, a população sendo levada ao erro por esse governo canalha, com falta de empatia, que só em períodos eleitorais lembra da população, porque aqui na Câmara só discutimos assuntos que beneficiam grupos, empresários e outros por aí, mas a população de verdade, nunca. E agora, no período eleitoral, sabendo da proibição em lei, como que vai tentar fazer isso aqui agora? Agora, como diz o Alessandro, agora, Alessandro, depois de 7 anos e meio, aí é menosprezar a inteligência do cidadão cubatense. É falar assim, ó, estamos criando, mas não vamos entregar. Vote em mim. É muita sacanagem, né? Mas tudo bem. Esse é o governo que nós temos que aturar aqui em Cubatão. É só, senhor presidente. Continua em votação.
Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 165/2024, projeto de lei número 11/2024, autoria prefeito municipal. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Chega a estas comissões o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que fixa a remuneração dos cargos em comissão, que especifique e dá outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passa a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou parecer à presente propositura, do qual acatamos e a seguir transcrevemos. Os autos do processo de referência vieram instruídos com o PL 11/2024, a declaração do ordenador da despesa nos termos dos artigos 16 e 17, parágrafo 1º e 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a estimativa de gastos para os anos de 2025, 26 e 27, a estimativa do impacto orçamentário, a mensagem explicativa e o ofício de encaminhamento. Inicialmente, trata-se de projeto de lei que visa reajustar a remuneração dos cargos em comissão, que menciona na forma do artigo 1º do PL. O artigo 2º informa que a lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025. Pois bem, quanto à competência federativa, vislumbra-se plena consonância com o disposto no artigo 30, da Constituição Federal e adequação ao disposto no artigo 18, 13 da Lei Orgânica do Município. Já no que diz respeito à iniciativa, a fixação ou aumento da remuneração dos servidores é matéria de iniciativa privativa do prefeito, na forma do artigo 50(2) da LOM e por simetria do artigo 61, parágrafo 1º, 2A da CF 88. Portanto, a iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Poder Executivo. Quanto ao aspecto material, verifico que o projeto de lei veio instruído com os documentos que comprovam o atendimento ao artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ressaltando que a sua vigência iniciar-se-á somente na próxima legislativa, em 1º de janeiro de 2025. Assim, em face do exposto nos aspectos que cabem a essas comissões, a análise, o técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbvio a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 4 de março de 2024. Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente e relator, Ricardo de Oliveira, vice-presidente, Alessandro Donizete de Oliveira, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Roniele Martins da Silva, presidente, José Afonso, vice-presidente, e Guilherme dos Santos Malaquias, membro. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A votação está aberta. Em discussão, presidente. Em votação? Peço a palavra. Em discussão. Com a palavra, vereador Sérgio Augusto de Santana. Senhor presidente, antecipadamente eu voto favorável ao presente projeto de lei. Porém, o que eu acredito, até porque nós temos aí, há pelo menos aí 15, 20 anos, onde não havia nenhum tipo de reajuste para esses cargos, do procurador-geral, controlador-geral, chefe de gabinete, subprocurador, secretário adjunto, coordenador do projeto, presidente da CNT, da Guarda Civil. Mas a gente poderia aproveitar esse momento onde a gente tem aí o limite do gasto com o servidor público algo da ordem de 28%. E aí sabemos que o governo municipal ele pode chegar até aí 50%, 52% dentro do limite prudencial, e em 2023 o reajuste do servidor público foi algo da ordem de 10,31%. Então, assim, continua havendo uma demandada assim, de servidores públicos que passam em concurso público em outras cidades, onde o piso salarial desses servidores é muito melhor do que na cidade de Cubatão, onde um dia já foi uma referência não somente para a Baixada Santista, mas para todo o Brasil. Então, assim, esse realinhamento hoje, eu acredito que poderia ser para toda a categoria dos servidores públicos, tendo em vista que isso também só vai se iniciar no próximo ano legislativo, no próximo prefeito municipal que com fé em Deus, naquilo que eu acredito, nosso prefeito, nosso declarado vereador estará lá, sob o comando, e eu tenho certeza desse realinhamento.
Por outro lado, nós temos hoje 28% do limite de gastos com o servidor público e nós podemos melhorar isso ainda bastante. Há gordura para se gastar nesse momento, há gordura para você poder queimar junto ao servidor público, melhorar a vida de um todo na base salarial. Então, nesse momento, eu voto favorável, mas só deixo essa observação que nós poderíamos melhorar para um todo, para todos os servidores públicos de Cubatão, os ativos e aqueles que já fizeram a sua doação pela nossa cidade. Por enquanto é só, senhor presidente. Está a palavra, presidente. Com a palavra, em discussão, o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares. Bom, recentemente a mesa da Câmara apresentou o projeto de lei, em 19 de dezembro de 2023, onde fixou o subsídio mensal do senhor prefeito municipal, na casa de R$21 mil, o subsídio do vice-prefeito, em R$18 mil, e o subsídio mensal do ocupante secretário municipal de Cubatão e demais cargos de nível hierárquico equivalente, em R$18 mil. Esse projeto foi aprovado, não é? Ou seja, vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025. Agora, eu não consigo, neste momento, votar favorável a esse projeto, senhor prefeito municipal, uma vez que dos secretários adjuntos que criaram 18 cargos e também um outro projeto de lei em que fixava o subsídio em R$ 9.173, já trazendo um impacto para a cidade na casa de 15 milhões em 3 anos, agora estão repassando esse cargo de secretário adjunto para o subsídio de R$ 16.530, aonde sabemos que é um verdadeiro cabide de emprego em um momento eleitoral em que visam somente fazer as alianças políticas para a sucessão do senhor prefeito municipal, em que eles acham que vão conseguir com esses arranjos políticos em que estão fazendo. Então, em razão disto, em especial do secretário adjunto, em passar, em praticamente quase dobrar o subsídio em menos de 60 dias, eu sou absolutamente contrário. E justamente na linha que o próprio vereador Sérgio falou, da desvalorização que temos do servidor público efetivo no total. Aqui, só esse projeto que está sendo votado vai trazer um impacto, só em 2025, de R$ 32 milhões para a cidade, né? E se já votamos favorável, naquele momento, do subsídio do secretário de R$ 18 mil e também os cargos hierarquicamente da mesma forma, não tinha necessidade de vir nesse momento com outro projeto em que novamente repete os 18 mil do secretário e que o alvo claramente é o quê? O secretário adjunto, em que estão quase dobrando para, mais uma vez, contemplar os interesses politiqueiros dessa atual administração. É por isso, senhor presidente, que eu voto contrário a esse projeto, não consigo votar favorável, em especial, repito, e deixar ressaltado, em razão de secretários adjuntos, que é um verdadeiro cabide de emprego criado na cidade, e que passarão agora, né, a partir de 2025, a receber R$ 16.530. É só, senhor presidente. As palavras, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Não, senhor presidente, perdão, discussão? Abra mão. Em votação, a votação está aberta para os nossos pares, faltando 3 vereadores concluírem o seu voto. Em votação, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, quis falar logo após o vereador Rodrigo Alemão, porque eu quero parabenizar o vereador. Quero parabenizar o vereador pelo brilhante evento realizado na semana, no último dia da semana, no sábado. Um sábado de manhã ensolarado, um calor imenso, e mesmo com as perseguições, um sucesso. Parabenizar a todos que se envolveram, pessoas de diversas ideologias, diversas ideias, mas estavam ali acreditando na possibilidade de mudança. E o que mais me chamou a atenção nesse evento, Rodrigo, o vereador Fábio Dalva Roxinho, o vereador Rafael Tuca e Guilherme de Salnão, que também são filiados a esse partido hoje. O que mais me chamou a atenção foi que todos que estiveram presentes foram na crença que é possível ver a cidade de uma forma diferente. Isso me deixou bastante animado de ver aquele encontro de diversas pessoas, as pessoas de pé, e o mais importante, nenhum pago, nenhum comissionado,
Ninguém foi obrigado a ir. Ninguém foi naquela intenção de que, se eu não for, eu perco a minha boca de trabalho, né? Porque é muito fácil encher um lugar quando obrigam as pessoas, e vocês sabem muito bem como é o modus operandi disso. Prova disso, se quem tiver curiosidade, faz uma leitura no nosso último relatório da SAFE, que diz dos modus operandi de alguns. Se não for para a avenida, perde a boca. E o mais interessante, mas você sabe disso, não, senhor? Foi encaminhado ao Ministério Público no nosso relatório, antes de qualquer julgamento. Isso acontece, infelizmente acontece, e é muito fácil. Prova disso são as defesas nas redes sociais. Olha, publiquei tal coisa, se não for lá comentar, corre o risco de perder o emprego. O emprego esse, às vezes, que paga uma mixaria, mas as pessoas, né, por conta da dificuldade, são obrigadas a passar por esse papelão humilhante. Ou seja, se não for num evento político, vão perder os seus empregos. Aqui é a cidade do coronelismo, né? Assim, impressionante. Parabéns, Rodrigo. O evento foi espetacular. Sucesso na sua caminhada. Deus na frente sempre. Deus à frente de tudo, nada vai dar errado, né? Os boicotes vão acontecer, mas você, temente a Deus, um rapaz bom, de família, vai dar tudo certo. Parabéns a todos que se envolveram. Só isso, presidente. Continua em votação. Com a palavra, presidente, em votação. Com a palavra, o vereador Rodrigo Alemão, em votação. Senhor presidente Novos Pares, agradecer as palavras do vereador Alessandro Oliveira e agradecer também ao vereador Sérgio Calçados, vereador Guilherme Malaquias, Guilherme Salão, ao vereador Rafael Tucla, o vereador Roxinho, e que participaram deste grande evento que foi realizado aqui na cidade de Cubatão no sábado, um evento da democracia, das famílias cubatenses, de pessoas em que claramente deram sinal e que querem uma mudança, uma renovação, só que uma renovação com qualidade, com inovação, buscando a transformação da cidade de Cubatão. Tivemos ali autoridades importantíssimas a nível nacional, como o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, deputado Caio França, em que, apesar de ter passado uma situação familiar particular, em que, mesmo assim, demonstrou um grande compromisso com o nosso projeto de cidade, compromisso com a cidade de Cubatão, esteve no nosso evento. O vice-presidente da República também enviou uma mensagem, um vídeo de apoio. Nosso ministro Márcio França também, mensagem de apoio e boas-vindas ao PSB. E eu tenho certeza que foi um momento marcante, significante para a democracia da cidade de Cubatão. Agradecer, em nome do nosso presidente municipal do PSB, o ex-vereador Marcinho, toda a receptividade, o acolhimento que nós tivemos no partido, e o vereador Sérgio Calçados, que é o líder do nosso partido, onde a todo tempo defende e defendeu a cidade de Cubatão. E quero dizer que, mais uma vez, eu vim para somar, para dialogar com a sociedade, com as frentes de oposição e que visam recomeçar a cidade com um novo plano de trabalho, um plano de governo que, de fato, projete e nós possamos resgatar os potenciais e que todos nós cubatenses sabemos que temos. Então, agradecer a todos os pré-candidatos, agradecer a toda a imprensa que também compareceu ao local, e foi um evento em que foi sucesso em razão da somatória, fruto de trabalho de cada um de vocês. Eu sou somente um soldado nesse projeto. E continuamos, nobres pares, de portas abertas para recepcioná-los em projetos de transformação da cidade e dar um basta nessa péssima gestão que temos instalada. Então, muito obrigado a todos e continuamos firmes na luta, e essas pedras foram colocadas no nosso caminho e foi muito claro as perseguições que sofremos nos últimos dias, e aquilo que os bastidores estamos passando, nós fazemos pontes para atravessar esse momento nebuloso que temos na cidade de Cubatão. Então, muito obrigado, vereador Rafael Tuca, vereador Guilherme, vereador Sérgio Calçados. Hoje nós temos 4 vereadores na bancada da Câmara Municipal de Cubatão e continuamos de portas abertas para sermos a maior bancada da cidade de Cubatão. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Como ele está concentrado, gente? Continua em votação. Passa a palavra, senhor presidente. O vereador Oliveira registrar seu voto. Continua em votação com a palavra o vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, primeiro parabenizar ao vereador Rodrigo Alemão, hoje pela vinda ao PSB, e todos aqueles também como o Guilherme, assim como o vereador Rafael,
Guilherme do Salão, muito obrigado pela forma com que vocês estão vindo para formar, e esse é o senso de democracia num país que deve ser e ter, acima de tudo, a democracia como base para tudo. E nós já vimos, vereador Rodrigo, tchau, vereador Áureo Tupinambá, está aqui no meu gabinete nesse momento. O processo que nós iremos enfrentar ao longo desse semestre. Tendo em vista que o chefe do Executivo cubatense, preocupado com a nossa reunião, ele foi lá e pediu para que a ação delegada estivesse lá presente por volta das 6 horas da manhã para fechar aonde seria o evento. É uma vergonha. Isso não é democracia, senhor prefeito municipal. O senhor deveria ter vergonha na sua cara e ter vergonha de sair da cidade de Cubatão, porque o senhor não nos representa. O senhor não representa o povoadeiro que temos na cidade de Cubatão. O senhor, infelizmente, o senhor é um oportunista, mas os seus dias na cidade de Cubatão já estão prestes a acabar. A sua história aqui é muito pequena. A sua história, ela se passa no momento onde o senhor é muito pequeno e aqueles que o rodeiam também pensam muito pequeno e automaticamente também são pessoas da mesma laia. Assim, para mim, é o que eu vejo. Por outro lado, o senhor deveria ter responsabilidade como cidadão, como homem que é pai e que sabe aquilo que nós temos passado no dia a dia. E o senhor não representa em nada aquilo que é o senso do cubatense, que é um povo ordeiro, um povo trabalhador. E agradecer também, esquecer um pouco da sua história, até porque história nenhuma você tem na minha cidade. Você não nasceu aqui, você não tem história alguma na minha cidade. O senhor não representa o povo de Cubatão. Aos caminhoneiros que foram impedidos de entrar também na cidade de Cubatão, aqueles que querem democraticamente exercer o seu direito. O senhor hoje é amigo do empresário, o senhor hoje faz da sua vida, o empresariado é aquele que leva o senhor para os lugares onde o senhor quer ir, onde o senhor quer viajar. O senhor é o verdadeiro Dubai, se é assim que eu posso chamar. Então, dizer a todos, Rodrigo, que nós estamos juntos, permanecemos unidos. E eu tenho certeza que essa Câmara Municipal, muitos nomes estarão unidos conosco nessa nova caminhada. Porque Deus é acima de tudo, eu tenho certeza disso, do que eu estou te falando. Estamos juntos até o final. Deus vai nos dar a vitória, somente Ele. É só, senhor presidente. Continua a votação. Com a palavra, o vereador Guilherme de Salão. Obrigado, presidente. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, desde já também aqui, a começar meus agradecimentos, né, ao vereador Alessandro, que também participou desse evento. Agradecer, vereador Sérgio, aí, a nossa liderança do nosso partido aí, PSB, presidente Marcinho, e todos os líderes aí que participaram também dessa fase, né? Vereador Rodrigo Alemão, deputado Paulo Alexandre Barbosa e o deputado estadual Caio França. Então, todos aqueles que participaram e puderam fazer desse evento aí, um evento de muito respeito, muita cordialidade, né? Mas sempre colocando aí em pauta a nossa cidade, né? Todo carinho e respeito. Agradeço aí a estar participando dessa nova bancada, né? Tendo em vista uma história linda aí que já teve há um tempo atrás e hoje retornando aqui para a nossa cidade. E que eu possa estar fortalecendo cada vez mais. E pegando um gancho, falando aqui em votação, a respeito de algumas situações que aconteceram, a gente vê uma cidade ficando sitiada, né, diante aí do nosso prefeito, né, da cidade, falando em gestor, que não gere bem, querendo coagir, né, em toda a situação, em todo o rumo, querendo com que esse evento não acontecesse, mas aconteceu. Com essas dificuldades, a gente tem que seguir, né, na luta e está seguindo aí no caminho certo. A gente vê também a perseguição em cima dos nossos amigos aí caminhoneiros, né, onde foram participar do evento, tiveram aí barricadas em toda a cidade, né, atrapalhando assim o fluxo, sendo que na legislação permite-se sim o cavalinho circular pela cidade. E assim também, essa preocupação toda, quando ele ataca os caminhoneiros, ataca algum evento, algo do tipo, mas ele fica de lá observando
aqui as nossas movimentações. Isso é normal. Ele vai acompanhar, ele vai assistir, tá? Vai estar dando esses pitacos, tentando fazer de uma forma ou de outra atrapalhar, mas não vai adiantar. Da mesma forma, a gente discutindo aqui, votei contrário aqui também a esse PL, onde um PL aí que foi votado há pouco tempo atrás e agora já está sofrendo novamente mais outra modificação. A gente vê que o reajuste para o servidor público não é real, né? Costumo dizer que ele perdeu o poder de compra diante aí do seu salário, da sua luta, da sua história aí como servidor público. A gente não vê chegar ao um fator, né, agradável aí para essa população de funcionários. Continua em votação. Está, portanto, aprovado o parecer. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Alan Matias. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto de lei fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 2º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alan Matias. Os vereadores que comunicam a aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 2º. Em discussão? Em votação? A votação está aberta para os nomes pares. Em votação. Está, portanto, aprovado em primeira questão de ordem. Questão de ordem do vereador Guilherme do Salão. Eu gostaria de saber, em relação ao painel, né, o recurso que a gente tinha quando a gente aprova aqui ou não aprova o projeto de lei, ele aparecia. E aqui para nós ele não está aparecendo. Eu estou tentando aqui registrar meu voto e está dando erro. Mostra o painel lá. Não, manda o bicho mostrar o painel. Fica mais fácil. Eu estou tentando, eu não sei se eu me entendeu, presidente. Eu estou tentando registrar e está aparecendo erro aqui. E foi uma questão de ordem minha já de algumas sessões atrás e ainda não vi aqui para ficar exposto aqui para nós, né? Para poder estar acompanhando. E acontece esse tipo de situação, eu fico sem saber se foi vereador Guilherme do Salão, respondendo o questionamento de Vossa Excelência, que é pertinente, se encontra na live ao vivo lá, o painel disponível para todos os vereadores, e a gente pede para que cada vereador também, se possível, tenha mais ou menos uma noção do cronômetro do tempo, né, para que ele possa fazer o uso com raciocínio tranquilo, sem ter que ser interrompido. Eu agradeço a colaboração de todos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, pelo amor de tudo que é mais sagrado nesse mundo, o senhor já tem previsão de quando a gente consegue fazer sessões presenciais? Porque me parece que tem até espaço, senhor presidente. Assim, eu não consigo, vereador, eu não consigo submeter esta questão de ordem, de previsão. Eu consigo responder a Vossa Excelência pessoalmente e até mesmo através de documento, mas a questão de ordem de qual a previsão, nós estamos dentro do regimento. Continua em votação. De ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Guilherme. Eu volto a repetir, presidente. O que eu estou falando é sobre o meu tablet aqui, a minha votação, eu não consigo registrar, ela está aparecendo erro. Eu não sei como é que está aí o painel, se foi registrado ou não meu voto. É isso que eu estou falando. Voto contrário ao PL, estou aqui, colocando mais painel. Por isso perfeitamente, vereador. Perfeitamente. Posso aqui, Vossa Excelência não votou ainda. Está em aberto. Tá bom, presidente. Perfeito, vereador. Presidente, me ouviu? Continua em votação. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Sérgio Augusto de Santana, o Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores,
senhora vereadora. Senhor presidente, só para que a gente possa dar mais transparência em relação às emendas impositivas, tendo em vista que alguns locais, mandei para causa animal, infelizmente, nós estamos chegando já no final do primeiro quadrimestre aí, e nada aconteceu ainda. Então, assim, nem as emendas impositivas do ano passado, ainda de 2023, conseguiram ser todas atendidas em sua totalidade. Então, assim, emenda legislativa, para que as pessoas responsáveis possam entender, é projeto de lei, tem força de lei e deve ser respeitada. Não se deve se fazer juízo de valores para esse vereador ou para aquele. São 15 emendas impositivas e estão dentro do orçamento. Portanto, devem ser respeitadas e atendidas. O vereador, no meu caso, eu destinei emendas impositivas para que pudesse dispor de melhorias para os técnicos, tanto na causa animal como em outras áreas de atuação. E, infelizmente, esse desgoverno, ele acaba não atendendo às necessidades desse vereador. Então, quem acaba não sendo beneficiado é a nossa população, senhor presidente. Aí eu peço que o senhor nos ajude para que isso possa acontecer, para que o governo municipal, através do nosso líder, junto ao governo, para que ele possa pedir para que os mesmos respeitem as emendas impositivas de todos os vereadores, até porque isso é lei, e lei, portanto, deve ser assegurada e respeitada para que todos os munícipes da cidade de Cubatão possam ser atendidos. É só, senhor presidente, volta a falar. É só falar, senhor presidente. As palavras, presidente. Em votação, com a palavra, vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, eu quero falar de emenda impositiva. Primeiro, eu quero lembrar, eu não preciso dizer nomes, né? Mas eu acredito que vão entender para quem é essa minha explicação, meu relato, enfim. Eu lembro que muito tempo atrás, eu já combatendo esse malfeitor que governa a cidade, esse inconsequente do seu prefeito, ao meu ver, moleque, me parece, moleque, porque quem tem responsabilidade não age da forma como esse inconsequente age, né? E alguns falavam para mim assim, não, Alessandro, no dia que vier ilegalidade comprovada, eu voto até pela cassação. Desculpa. Mentir para si mesmo sempre foi a pior mentira, diz já a Legião Urbana. Mentiu para si. Por quê? Porque não teve coragem de fazer o papel devidamente e mandar para o espaço esse governo desonesto. Porque o que mais tem é ilegalidade praticada. Estou falando em ilegalidade praticada porque essa é uma ilegalidade praticada do seu prefeito, que quem dá benção para ele, quem abaixa a cabeça para ele, as emendas impositivas, elas são todas elas liberadas. Quem se posiciona, quem não é conivente com essa podridão que cheira mal, as emendas impositivas. Ontem conversando, suas emendas impositivas, emenda minha aqui desde o início do meu mandato. E nem por isso faz eu ser covarde de recuar. Jamais recuar por conta de emenda impositiva, que o dinheiro nem é desse inconsequente. É uma lei e o de recurso é do município. Quem perde são as pessoas que seriam beneficiadas com esse recurso que a gente só apontou. Porque não é meu. Eu não posso. Olha, eu mandei dinheiro. O dinheiro não é meu, é da cidade. E ele praticando ilegalidade. Mas eu quero aqui, já, Rodrigo Alemão e vereador Fábio Alves, se ele não está assistindo, alguém da assessoria, já foi publicado a nossa comissão de inquérito em relação às emendas impositivas. E nós vamos ter, essa semana, a primeira reunião. E a gente vai provar que para quem dá benção, saiu. Para quem não dá, não. Aí eu quero ver o julgamento de quem tiver a condição de julgar, a justiça julgar, como esse moleque, esse inconsequente, esse irresponsável, joga, né, politicamente sujo. Mas não sou eu que perco, porque eu nunca vou deixar, seu prefeito desonesto, de combater o senhor, porque o senhor é desonesto, o senhor é irresponsável, o senhor é inconsequente. E eu vou para cima do senhor até o último dia do meu mandato, porque eu não sou moleque, muito menos covarde. Jamais se acovardar para o senhor. Então, mais uma ilegalidade. Agora, perguntar para si mesmo. É verdade, eu falei isso lá para o Alessandro mesmo. Se tivesse ilegalidade, eu ia votar até pela cassação. Então, faço uma reflexão, quem foi que me disse isso lá atrás. Nada vale o sono tranquilo, a consciência tranquila. Não é meia dúzia de gato pingado de vassoura que vai fazer eu ser menos homem ou mais homem. Eu tenho a vergonha na cara. Faço uma reflexão e falou isso lá atrás.
Continua em votação. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão. Para apreciação em segunda discussão e redação final, o processo número 136/2024, projeto de lei número 09/2024, de autoria do prefeito municipal, que cria e regulamenta a concessão dos benefícios eventuais da política municipal da assistência social, que revoga a lei número 3.769, de novembro de 2015, e dá outras providências. O processo número 165/2024, projeto de lei número 11/2024, de autoria do prefeito municipal, que fixa a remuneração dos cargos comissionados, que especifica e dá outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Alessandro Donizete Oliveira. Justificar a ausência do vereador Fábio Alves, o Roxinho, por motivos particulares. Ausência justificada. Questão de ordem do vereador Guilherme Malaquias. Justificar a ausência e motivos particulares do vereador Rony. Ausência justificada, vereador. Comunico que se encontra... Esta presidência suspende a sessão por 5 minutos para que possamos acertar uns papéis técnicos para voltar com a sessão normalmente.
prefeito municipal. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Cria e regulamenta a concessão dos benefícios eventuais da política municipal da assistência social, que revoga a Lei 3769, de novembro de 2015, e dá outras providências. Em discussão, a votação está aberta para os nobres pares. Em votação, Alô Matias, vereador Queixão, vereador Sérgio Calçados, vereador Anderson Veterinário, vereador Tinho. Votação aberta para os nobres pares. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra em votação, vereador Alessandro Oliveira. Usado o meu espaço, presidente, nobres vereadores, também nobre vereadora, para discutir a cidade, volto a dizer, né, a gente teria mais condições de fazer uma boa discussão se não fosse online. Até hoje ninguém consegue convencer por qual motivo. Que moral é essa? A gente não tem de ter um espaço para que a gente se reúna e faça uma discussão melhor, né? Mas vamos trabalhar da forma que tem, precária da forma que é. Eu quero falar o que acontece com o desgoverno que nós temos, desgoverno municipal, que eles não conseguem abrir a unidade de saúde do Morro do Índio. A unidade de saúde do Morro do Índio, senhor presidente e demais vereadores, ela foi fechada por conta de uma denúncia nossa no Ministério Público. Essa unidade básica de saúde no Morro do Índio, nós pressionamos o fechamento porque tinha urina de rato lá. Eu estive na unidade no dia que o cheiro forte de urina de rato, o rato andava no forro da unidade. A justiça determinou, fecha. Tem mais de um ano, senhor presidente. E agora estão alocados, juntos todos, deslocados que foram, os colaboradores, servidores, numa unidade só. Então, uma bagunça só. Enquanto isso, as pessoas têm que andar o bairro inteiro para serem atendidas. É impressionante. Mas a preocupação do desgoverno municipal é mostrar um universo paralelo à realidade. São obras faraônicas de má qualidade. Não é à toa que ele tenta, de todas as formas, 10 milhões sendo gasto. 10 milhões de reais sendo gasto com propaganda. Com a imprensa, que agora aparece coisinhas boas e nunca mais passou nada dos vereadores que se posicionam ao contrário. A gente sabe. Eu não sou fã de nenhum presidente da República, não defendo nenhum nem outro, até mesmo porque eu tenho uma outra visão do que seria bom até para o país. Mas uma coisa eu tenho que ressaltar. O presidente Bolsonaro, quando ele bateu de frente com a imprensa, ele teve bastante apetite. Isso ele ganhou ponto comigo. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, 10 milhões gasto com publicidade e, ao mesmo tempo, as mães desesperadas porque não tem profissionais e serviço para criança com deficiência. Eu priorizo falar mentira para a população através da imprensa, mas não priorizo o cuidado de crianças. É inacreditável. Eu recebi recentemente, para concluir a minha fala, um grupo de servidores, sem nome, claro, para não serem perseguidos, uma classe que entrou recentemente, que no mercado aí fora da cidade que valoriza o seu servidor, o piso salarial de 7, 8 mil reais. Aqui, vereador Guilherme Malaquias, 3 mil reais. Como é que um servidor vai permanecer trabalhando, criando um vínculo com a cidade? Não vai. Passa um tempo aqui, fazendo concurso em outros municípios, e vai trabalhar onde de fato é valorizado. A gente vive o pior momento. Só isso. Continua em votação. Faltando registrar o voto do vereador Rodrigo Alemão, vereador Anderson Veterinário, vereador Sérgio Augusto de Santana. Continuamos em votação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra em votação, vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, mais uma vez, senhor presidente, a gente começa a analisar os números que essa cidade é em cima até desse projeto de lei novamente. Assim, eu nunca vi algo parecido com isso. Eu acho um absurdo, é um absurdo, a palavra correta é isso. A forma com que o governo se manifesta no seu 7º ano e mais alguns meses, aonde o mesmo, durante um grande período, o mesmo não se preocupou
em nada que pudesse dar assistência social às pessoas, basta aquilo que já fora vinculado na imprensa escrita, na mídia, até enquanto os 10 milhões, vereador Alessandro, não haviam sido colocados aí à disposição da grande mídia escrita e falada da Baixada Santista. Depois disso, tudo se calou, infelizmente. É o preço que se paga por ter uma mídia a nível de Brasil que muitas vezes acaba não dando a propriedade, que é a liberdade à expressão, a liberdade a se falar aquilo que se pensa e é o espaço do direito democrático para todos. Mas, mais uma vez, a mesma mídia que há um pouco tempo atrás, junto à ciência social, demonstrava, através das nossas denúncias, vereador Alessandro, vereador Rodrigo, vereador Rochinho, vereador Rafael, vereador Guilherme, tudo aquilo que fora noticiado, idosos que acabaram morrendo, a casa de acolhimento não atendendo às necessidades da população em estado de vulnerabilidade social, e, mais uma vez, nós vemos hoje um valor alocado no 7º ano, sempre vou repetir isso, passados 7 anos, aí o senhor prefeito agora, com seu coração bondoso, que de bondade não tem nada que nós sabemos, e que de generosidade e de vontade de ajudar o seu semelhante nenhuma, ele preocupado sim com a eleição daquele que acha que será o futuro prefeito de Cubatão, e eu tenho muita fé em Deus que não será, ele começa a colocar projetos como esse aqui, de beneficiar as pessoas, e o número de atendimentos é isso que mais me deixa impressionado, de até 20 atendimentos mensais, de higiene, por exemplo, de quase 200 pessoas, é absurdo, gente, os valores que são alocados, essa cidade, diferente de outras cidades que nós vamos, veja o caso de São Vicente, onde o prefeito, com os pés no chão, tem feito um trabalho. Estive no último final de semana no Jardim Rio Branco, a cidade, o Jardim Rio Branco sendo todo ele pavimentado e sem recursos. E nós aqui, pelo contrário, vereador Guilherme, temos 500 milhões de reais nos cofres públicos. E, infelizmente, esse desgoverno hoje brinca de enganar a população. É uma mentira, é um governo mentiroso. É um governo que mente para a população e que, acima de tudo, não respeita o direito de todos. Infelizmente, esse legado, felizmente, está acabando. E eu tenho certeza que dias melhores virão para a minha população, porque eu não suporto mais isso. Eu me despeço justamente por isso do parlamento. Eu não suporto ver essa omissão que nós poderíamos mudar essa realidade. É só, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Continua em votação. Com a palavra o vereador Guilherme do Salão. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, vereadores, a gente está vendo aí um governo que vai de mal a pior na parte administrativa, gerindo e se atrapalhando aí nas coordenações e nas suas escolhas, né? E o que a gente tem visto é a população sofrer em conjunto com isso. É uma injeção que eu falo de eutanásia nesse governo que está acontecendo. Ele mesmo está se destruindo, ele mesmo está acabando. E com ele acaba puxando junto a população. Mas eu acho que eu entendo aí que a população está acordando, observando todo o cenário político, de que não os representa. Por isso que eu falo, na gestão pública, eles dizem muito, eles citam muito sobre a gente gostar de pessoas e não é o que a gente vê. É o contrário disso tudo, ele vai na contramão dessa solução. E a população está observando parte de impostos sendo arrecadados, parte de você pagar, porque você tem dever, você tem direitos, mas a população também tem deveres, né? A população fazendo o seu papel, mas ele também não está seguindo esses direitos de devolver para a população uma iluminação pública boa, bons pontos de UBS, estrutura de parte de saúde. A gente tem que devolver isso para a população. A gente tem que entregar um serviço de excelência e não é o que acontece com ele. Um exemplo de obra, vou citar assim, uma que foi rápida, que foi a da Rua Bahia, onde fica ali o cartório eleitoral. Ele refez aquela rua, pavimentou, mas não fez a troca de solo. Você olha hoje a rua, está lá cheia de buraco, cheia de ondulação, o sextavado soltando novamente, logo está o transtorno causado ali. Só que para ele é normal, está ótimo, porque ele vai pagar para refazer esse trabalho.
Em relação a outra obra que aconteceu numa quadra society, que era uma quadra poliesportiva de futebol de salão, lá na Ilha Caraguatá, no projeto São José, ele transformou em uma área de gramado sintético. Falou-se que ia ficar em 5 anos tendo o direito aí de usar a garantia desse produto. Tá lá a quadra jogada, tá? Sem cuidados nenhum. E cadê esses 5 anos aí de garantia que tinha do produto? Tá lá, não tem. Vila São José sofrendo com a mesma situação, e aí foram reformar em cima da hora. E agora essas obras aparecendo aí sem pé nem cabeça na cidade, dizendo que está entregando uma infraestrutura. Por que justamente agora você está vindo fazer isso? Então, um choque de realidade, né, que ele mesmo entra em conflito. Só presidente. Valeu. Continua em votação. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 165/2024, projeto de lei número 11/2024, autoria prefeito municipal. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Fixa a remuneração dos cargos comissionados, que especifica, e dá outras providências. Em discussão, a votação está aberta para os nobres pares. Em votação. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra em votação, o vereador Alessandro Oliveira. Eu quero falar da desorganização, senhor presidente, nobres vereadores e também nobre vereadora, que é geral, é uma incompetência generalizada do governo municipal. Eu não me canso de fazer esses apontamentos, porque eu preciso acreditar que a população vai ter acesso a esse trabalho, ao nosso trabalho, e vai dar a resposta, né? Eu estive ontem na Uni Pernambuco, a escola ficou fechada aí 4 anos, pandemia fechada, virou abandonada completamente, e no ano de eleição eles acordaram, né? Tem até umas páginas assim que brincam com isso, que é verdade, né? O político passa dormindo um tempão e depois ele aparece. A cara de pau que é legal de falar, cheguei, né? Como vai convencer, aí é outra história. Cada um com os seus argumentos, alguns desonestos, né? O em Pernambuco fizeram uma reforma, não vou nem falar da qualidade da reforma, né? Porque eu até, olha só, fiquei encantado com o que vi, comparado à porcaria que nós vimos em tudo que é lugar. Não é que é uma obra, olha, é que comparado, opa, as crianças podem estudar aqui sim. Mas a falta de planejamento, Sérgio Calçados, é muito grande. As crianças, elas estão estudando no meio do pó, do cheiro forte de tinta. E ontem, o que me fez ir lá com o pessoal do CINPMC foi um produto que foi usado na quadra, um cheiro forte, uma resina com cheiro fortíssimo. E uma professora passou mal. Então, se uma professora passou mal, imagina as crianças, essas crianças tiadoras, que têm problema respiratório. É louco a coisa. Ninguém falou, não, isso não pode passar aí agora, nesse momento. Não mediu, né? Que lá tinha crianças de 4, 5 anos. É inacreditável. A gente está, volto a dizer, essas discussões estão fazendo na tentativa de salvar as crianças com deficiência da mão do malfeitor que não olha para as crianças. Então, a gente está forçando, vamos denunciar, e estamos envolvendo diversos atores. Conselho Tutelar, né? Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Eles não apareceram. Aquele bonitinho lá, o nome dele é Guilherme Amaral, né? O secretário adjunto. Ele sequer deu a cara. Como é que ele vai fazer defesa se ele não, como secretário adjunto de Educação, se ele não olha para as crianças com deficiência? É realmente não ter mínimo de sensibilidade, não ter coração. O senhor não gosta de gente, secretário Guilherme Amaral. O senhor não gosta de gente. O senhor não gosta e não respeita criança. O senhor não gosta e não respeita pai de crianças autistas. E o senhor almeja coisas futuras. Isso é louco, né? Só pode. Então, nós mandamos o ofício convocando, eles mandaram dizendo a incompatibilidade de agenda. Sabe o que eu fiz, senhor presidente? Eu mandei uma agenda, um ofício aberto,
de 8 da manhã, quem sabe até 23 horas de segunda a sexta. Eu não sei se foi erro, burrice ou sarcasmo que eles mandaram uma agenda aqui para mim de 19 e 20 de abril. Eu acho que foi erro, porque 20 de abril cai num sábado. Olha só, mães, pais de alunos, o respeito que a Secretaria de Educação, secretária e o seu secretário adjunto, Guilherme Amaral, tem pelo filho de vocês. É, aquele mesmo bonitinho Guilherme Amaral, que acabou de subir, no momento que a gente... Por enquanto é só. Continua em votação. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Presidente, é muito simples porque que o desgaste do vereador Alessandro, assim como dos demais vereadores Guilherme, Rafael, Rochinho, Rodrigo, a minha fala também, por que muitas vezes não se preocupam em sua totalidade, vereadores? Porque nesse momento a TV Câmara ela consegue atingir de 4 a 7 pessoas, infelizmente. Infelizmente. As pessoas já sabem qual é o final desse resultado, dessa partida. Nada daquilo que nós provocarmos, nós teremos êxito. Então, assim, parece que são cartas e um jogo que já tem um ganhador. É dessa forma que eu me sinto. Então, todas as vezes que eu me sinto acuado, eu vou para o ataque. E eu não sou de ficar reclamando de nada, não, gente. Eu sou um cara que sou muito bem resolvido com a minha vida e tudo aquilo que eu imagino para a minha vida, vereador Alessandro. Mas a gente precisa redobrar e um precisa fortalecer o outro. Porque uma hora você cai, uma hora eu caio, Guilherme, Rafael, Roxo, o Rodrigo, a gente precisa se renovar. Porque fazer política em Cubatão, nesse momento, a preocupação desses cidadãos, eles estão preocupados, o secretário adjunto está preocupado que ele vai ter a sua remuneração em 16.530. De repente, Alessandro, ele sai do seu apoio e ele vai apoiar um outro vereador, ele cria uma nova perspectiva, porque o grande problema dessa cidade está institucionalizado nas pessoas que não têm capacidade de gerir nada, que não conseguem fazer gestão de nada, e elas ficam o tempo todo grudadas com verdadeiras bactérias, puxando o saco da classe política. E aí elas não conseguem avançar ao longo das suas vidas e ficam assim. Aí hoje ela apoia o Kleber, amanhã o Kleber falou alguma coisa para ela, ela sai do Kleber e vai apoiar outro. E aí essa cidade não desenvolve. Cidade nenhuma, mundo nenhum, onde a pessoa não consegue buscar resultados pessoais, ela vai avançar. E aí você tem uma política muitas vezes medíocre, que é dessa forma que eu vejo, medíocre. Porque ser medíocre é entender que eu posso, no próximo ano, ganhar 16 mil reais sem fazer nada. É saber que eu posso deixar de puxar nesse galho aqui e puxar outro que vai dar tudo certo. Ou então é ficar em cima do muro, como uma boa parte faz. Quer saber, Alessandro? O que me deixa à vontade ainda para continuar até o dia 31 de dezembro são vocês. É por vocês que eu vou continuar até o último dia daqui e do meu gabinete. Caso contrário, eu sairia disso aqui hoje. Eu não suporto mais isso. É só, senhor presidente. Continua em votação. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.